Você sabe aquele momento em que o chão some, não de forma dramática como nos filmes, mas de um jeito mais perverso, mais lento, como se alguém tivesse retirado uma peça central da sua realidade. E tudo começasse a desabar em câmera lenta, enquanto você ainda está de pé, tentando entender por que suas pernas tremem. Foi assim quando ouvi. Não foi um grito. Não foi uma briga. Foi uma confissão mansa, quase covarde, daquelas que vêm embrulhadas numa voz baixa e olhos que não conseguem encontrar os seus. Meu ex me disse que tinha me traído, e não com qualquer pessoa. Com alguém da minha família. Existe uma matemática cruel nas traições. A gente sempre pensa que o pior já aconteceu quando descobre que foi enganado, que a pessoa em quem você confiava estava construindo outra história nas suas costas. Mas isso é só a primeira camada, porque quando você adiciona à equação alguém que deveria estar do seu lado pelo simples fato de dividir sangue, sobrenome Natal, aniversários e memórias de infância, a traição ganha um peso que não cabe em nenhuma palavra que você já conhece. Não é só sobre fidelidade, é sobre território. É sobre santuário. É sobre tudo que você achava que era intocável sendo pisoteado por dois pares de pés ao mesmo tempo. Lembro do silêncio depois das palavras, aquele tipo de silêncio que dói fisicamente, que pressiona o peito, que faz você esquecer como se respira direito. E o fiquei ali, parado, olhando para aquele rosto que eu conhecia tão bem. E de repente ele era um estranho completo. Todas as vezes que nos beijamos, que dormi ao lado, que confiei, que planejei algo junto, tudo virando pó na minha frente. E pior, precisava reescrever cada reunião de família, cada encontro casual, cada mensagem no grupo, cada foto sorridente, sabendo que por trás daquilo havia uma traição sendo arquitetada, executada, escondida, duas pessoas que eu amava me usando como palco para um teatro nojento. A raiva vem, claro que vem, mas não é aquela raiva cinematográfica que te faz quebrar coisas e gritar. É uma raiva mais fria, mais profunda. É a raiva de quem percebe que foi feito de idiota, de quem estava defendendo gente que não merecia defesa, de quem estava construindo algo enquanto outros estavam minando os alicerces. E junto com a raiva vem a humilhação, porque você começa a se perguntar: quantas pessoas sabiam? Quantos olhares cúmplices foram trocados enquanto eu estava ali, ingênuo, acreditando que aquelas eram as pessoas que mais me amavam no mundo? Quantas vezes eu falei sobre meu relacionamento, animado, esperançoso, enquanto alguém na sala sabia exatamente o que estava acontecendo pelas minhas costas? Tem uma coisa que ninguém te conta sobre esse tipo de traição. Ela não destrói só o presente, ela contamina o passado inteiro. Cada memória boa vira questionável. Aquele jantar em família onde todo mundo estava junto e feliz. Será que foi antes ou depois de começar aquela viagem que fizemos juntos? Será que naquele dia, naquela hora exata já estava rolando? Você perde a linha do tempo, perde a capacidade de confiar nas suas próprias lembranças. Porque se você não percebeu algo tão grande acontecendo bem debaixo do seu nariz, o que mais você não percebeu? O que mais era mentira disfarçada de verdade? E aí vem a parte mais difícil, aquela que ninguém fala porque é desconfortável demais. Você precisa escolher não apenas sobre o relacionamento, isso é óbvio,
Isso já acabou no instante da confissão, mas você precisa escolher o que fazer com aquela pessoa da sua família. Porque diferente de um ex que você pode bloquear, deletar, nunca mais ver. Família é uma estrutura que não desaparece só porque você quer. Tem Natal, tem aniversários, tem outros parentes que você ama e que vão inevitavelmente criar situações onde vocês precisarão estar no mesmo ambiente. E aí você se vê preso numa escolha impossível, ou você corta relações e explica para todo mundo por quê, virando assunto de fofoca e especulação, ou você engole, sorri, finge que tá tudo bem e morre um pouco por dentro cada vez que precisa estar na mesma sala que aquela pessoa. Passei semanas num estado estranho. Não era depressão, não exatamente. Era mais uma espécie de anestesia emocional. Acordava, funcionava, fazia o que precisava fazer, mas estava desligado. Como se estivesse assistindo minha própria vida de fora, sem conseguir sentir direito. As pessoas ao redor percebiam que algo estava errado. Mas como você explica algo assim? Como você conta para um amigo, para um colega de trabalho, que a pessoa que deveria proteger suas costas foi justamente quem enfiou a faca? Você não conta, você guarda, você engole. E isso te corrói de um jeito que é invisível para quem está olhando de fora, mas que você sente em cada segundo do dia. O estoicismo ensina que você não controla o que acontece com você, mas controla como você reage. E isso soa bonito em teoria, soa filosófico, soa profundo, mas quando você está no meio da tempestade, quando está tentando não se afogar, essa sabedoria parece distante, quase cruel. Por que não? Você não escolheu isso. Você não pediu para ser traído. Você não pediu para que duas pessoas que você amava decidissem que suas necessidades, seus desejos, suas fraquezas eram mais importantes do que o respeito que deviam a você. E mesmo assim, olha esta voca, tendo que lidar com as consequências das escolhas deles, tendo que ser o adulto na sala, tendo que decidir que tipo de pessoa você vai ser. Agora que o pior já aconteceu. Teve um momento, algumas semanas depois, em que eu estava dirigindo sozinho e de repente comecei a chorar. Não foi um choro dramático, foi silencioso, constante, inevitável, como se o corpo finalmente tivesse autorização para processar o que a mente ainda estava tentando negar. E ali, com as lágrimas descendo, eu entendi uma coisa: essa dor não ia embora rápido. Não tinha atalho, não tinha truque. Ia doer por muito tempo. E tudo bem, porque algumas coisas precisam doer. Algumas feridas precisam do tempo que precisam. Tentar apressar o processo é só criar mais dano. Comecei a perceber coisas sobre mim que eu não tinha percebido antes. Comecei a ver padrões. Comecei a entender que talvez eu tivesse ignorado sinais, porque era mais confortável acreditar numa versão da realidade que me agradava. Não estou dizendo que a traição foi culpa minha. Longe disso, mas estou dizendo que eu também tinha responsabilidade sobre as minhas escolhas, sobre com quem eu escolhia ficar, sobre o que eu aceitava, sobre o que eu normalizava. E isso foi libertador de uma forma estranha, porque se eu tinha participação nas minhas próprias escolhas ruins, então eu também tinha poder para fazer escolhas melhores dali para frente. Cortei contato com meu ex imediatamente. Não teve segunda chance, não teve conversa sobre recomeçar, não teve nada. Acabou. E quanto à pessoa da minha família, tomei uma decisão que muitos não entenderiam. Criei distância, mas não cortei completamente.
Não porque eu perdoei, não porque está tudo bem, mas porque eu aprendi que algumas batalhas não valem a guerra. Algumas vinganças custam mais caro para quem executa do que para quem recebe. E eu não ia deixar que a traição deles me transformasse em alguém amargo, em alguém que vive remoendo, em alguém que não consegue seguir, porque está preso no passado. Eles já tinham tirado demais de mim. Não iam tirar minha paz também. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquele momento foi um divisor de águas, não porque me fez mais forte. Essa frase é mentira. Não te faz mais forte. Te faz diferente, te faz mais cuidadoso, te faz mais seletivo com quem você deixa entrar na sua vida. Te ensina que confiança não é algo que você distribui facilmente, mas algo que é construído tijolo por tijolo e que pode ser destruído num segundo. E te ensina, principalmente, que você é capaz de sobreviver ao insuportável, que você pode passar pelo inferno e sair do outro lado, não ileso, não intacto, mas vivo. E às vezes é só isso que importa. Estar vivo, estar respirando, estar seguindo. As pessoas ao redor esperam que você supere rápido, esperam que você esteja bem, esperam que você volte ao normal, mas não existe voltar ao normal depois de algo assim. Existe criar um novo normal. Existe aprender a viver com uma cicatriz que ninguém vê, mas que você sente todos os dias. Existe aceitar que algumas relações vão ser para sempre manchadas por isso e que tudo bem. Não precisa fingir que está tudo resolvido quando não está. Não precisa perdoar quando não sente. Não precisa incluir na sua vida quem quebrou sua confiança só porque a sociedade diz que família é sagrada. Família deixa de ser sagrada quando te apunhala pelas costas. E sobre amor, aprendi isso. Amor real não coexiste com traição. Não importa o que digam, não importa as desculpas, não importa as justificativas. Quem te ama de verdade não te trai, e quem te trai nunca te amou da forma que você merecia ser amado. Pode ter existido afeto, pode ter existido atração, pode ter existido conveniência, mas amor genuíno? Não, porque amor exige respeito, exige integridade. Exige que a pessoa escolha você todos os dias, especialmente nos dias difíceis, especialmente quando aparecem tentações, especialmente quando ninguém está olhando. Reconstruir a capacidade de confiar é um processo longo e doloroso. Cada nova pessoa que entra na sua vida carrega o peso das antigas traições. Você se pega questionando tudo, analisando cada gesto, cada palavra, cada silêncio. É exaustivo, é injusto com quem não fez nada de errado, mas é inevitável, porque agora você sabe que o impossível é possível, que as pessoas que você mais ama são capazes de te machucar de formas inimagináveis, e carregar esse conhecimento muda você para sempre. Mas aqui está o que ninguém te diz. Você também descobre coisas boas sobre si mesmo. Descobre que é mais forte do que imaginava. Descobre que consegue sobreviver sem aquelas pessoas que você achava essenciais. Descobre que a solidão escolhida é infinitamente melhor do que companhia tóxica. Descobre que você não precisa de validação externa para saber seu valor. E descobre, principalmente,
que a vida continua. Mesmo quando você acha que não vai continuar, mesmo quando você acorda de manhã e não sabe como vai passar o dia, mesmo quando a dor parece maior que sua capacidade de suportá-la, a vida continua. E você com ela. E então, devagar, sem perceber exatamente quando começou, algo mudou. Não foi um dia específico, não foi uma revelação mágica, foi mais como acordar depois de uma longa doença e perceber que você consegue respirar fundo de novo, que a dor ainda está lá, mas não ocupa mais todos os seus pensamentos. Que você passa horas sem lembrar, que quando lembra, não te paralisa mais. Comecei a sair com amigos de novo e percebi que estava rindo de verdade. Não aquele riso forçado que você dá só para as pessoas pararem de perguntar se você está bem. Era um riso genuíno, leve, livre. Conheci gente nova, gente que não sabia nada sobre o que tinha acontecido, que olhava para mim sem pena, sem aquele olhar de coitado, passou por tanta coisa. E isso foi libertador de um jeito que eu não esperava. Porque eu percebi que aquilo não me definia. Que o eu não era a pessoa que foi traída pelo ex com alguém da família. Eu era só eu, inteiro, complexo, com uma história assim, mas não resumido a ela. Comecei a investir tempo em coisas que eu tinha deixado de lado. Voltei a correr de manhã. Voltei a ler livros que não tinham nada a ver com autoajuda ou superação. Voltei a fazer planos para o futuro sem aquele peso no peito de achar que tudo ia dar errado de novo. E tive um dia completamente comum, nada de especial, em que eu estava tomando café sozinho, olhando pela janela e percebi que estava bem. Não feliz de uma forma exagerada, não curado completamente, mas bem em paz com o que aconteceu, em paz com as minhas escolhas, em paz com o fato de que algumas pessoas simplesmente não vão fazer parte da minha vida daqui para frente e que isso não é uma derrota, é uma vitória, porque eu escolhi a minha paz. Eu escolhi não carregar um peso que nunca foi meu para carregar. Eu escolhi seguir, mesmo quando parecia impossível. Não vou mentir e dizer que virei outra pessoa cheia de luz e positividade. Ainda tenho dias ruins, ainda tenho momentos em que a raiva volta, em que a tristeza aparece do nada, em que eu fico pensando no que poderia ter sido diferente. Mas a diferença é que agora esses momentos passam. Eles não ficam. Eles não me dominam. Eu aprendi a conviver com eles da mesma forma que você convive com uma cicatriz antiga. Está ali, faz parte de você, mas não te impede de viver. E a melhor parte, eu me dei permissão para ser feliz de novo, para confiar de novo, mesmo que seja aos poucos, mesmo que seja com medo, para me abrir, para me permitir sentir, para construir coisas novas, sem o fantasma do passado sabotando tudo. Porque a verdade é que eles não mereciam ter esse poder sobre mim. Não mereciam que eu ficasse preso naquela dor para sempre. E quando eu entendi isso de verdade, quando eu realmente senti isso, foi quando tudo começou a mudar. Hoje eu olho para aquela pessoa que estava destroçada, sentindo que o mundo tinha acabado, e sinto uma compaixão enorme, mas também sinto orgulho, porque aquela pessoa não desistiu, continuou. Acordou todos os dias, mesmo quando era difícil. Fez escolhas, mesmo quando não sabia se eram as certas. E construiu, tijolo por tijolo, uma vida nova. Uma vida melhor. Uma vida onde eu sou a prioridade, onde eu não aceito menos do que mereço. Onde eu não fico em lugares e com pessoas que não me valorizam.
A traição não me definiu. Ela aconteceu, foi real, foi dolorosa, foi uma das piores coisas que já passei. Mas não me quebrou. E se você está passando por algo parecido agora, se está naquele lugar escuro, achando que nunca vai melhorar, eu quero que você saiba. Vai. Não da noite para o dia. Não sem esforço. Não sem dor. Mas vai. Você vai olhar para trás um dia e perceber que sobreviveu. Que está bem, que está, contra todas as probabilidades, genuinamente bem. E essa sensação de pioado tudo é a maior vitória que existe. Tem uma coisa que ninguém te conta sobre esse tipo de traição. Ela não destrói só o presente, ela contamina o passado inteiro. Cada memória boa vira questionável. Aquele jantar em família onde todo mundo estava junto e feliz. Será que foi antes ou depois de começar aquela viagem que fizemos juntos? Será que naquele dia, naquela hora exata já estava rolando? Você perde a linha do tempo, perde a capacidade de confiar nas suas próprias lembranças. Porque se você não percebeu algo tão grande acontecendo bem debaixo do seu nariz, o que mais você não percebeu? O que mais era mentira disfarçada de verdade. E aí vem a parte mais difícil, aquela que ninguém fala porque é desconfortável demais. Você precisa escolher não apenas sobre o relacionamento. Isso é óbvio. Isso já acabou no instante da confissão. Mas você precisa escolher o que fazer com aquela pessoa da sua família. Porque diferente de um ex que você pode bloquear, deletar, nunca mais ver. Família é uma estrutura que não desaparece só porque você quer. Tem Natal, tem aniversários, tem outros parentes que você ama e que vão inevitavelmente criar situações onde vocês precisarão estar no mesmo ambiente. E aí você se vê preso numa escolha impossível, ou você corta relações e explica para todo mundo por quê, virando o assunto de fofoca e especulação, ou você engole, sorri, finge que tá tudo bem e morre um pouco por dentro cada vez que precisa estar na mesma sala que aquela pessoa. Passei semanas num estado estranho. Não era depressão, não exatamente. Era mais uma espécie de anestesia emocional. Acordava, funcionava, fazia o que precisava fazer, mas estava desligado. Como se estivesse assistindo minha própria vida de fora, sem conseguir sentir direito. As pessoas ao redor percebiam que algo estava errado. Mas como você explica algo assim? Como você conta para um amigo, para um colega de trabalho, que a pessoa que deveria proteger suas costas foi justamente quem enfiou a faca? Você não conta, você guarda, você engole. E isso te corrói de um jeito que é invisível para quem está olhando de fora, mas que você sente em cada segundo do dia. O estoicismo ensina que você não controla o que acontece com você, mas controla como você reage. E isso soa bonito em teoria, soa filosófico, soa profundo, mas quando você está no meio da tempestade, quando está tentando não se afogar, essa sabedoria parece distante, quase cruel. Por que não? Você não escolheu isso. Você não pediu para ser traído. Você não pediu para que duas pessoas que você amava decidissem que suas necessidades, seus desejos, suas fraquezas eram mais importantes do que o respeito que deviam a você. E mesmo assim, olha esta voca, tendo que lidar com as consequências das escolhas deles, tendo que ser o adulto na sala, tendo que decidir que tipo de pessoa você vai ser. Agora que o pior já aconteceu. Teve um momento, algumas semanas depois, em que eu estava dirigindo sozinho e de repente
comecei a chorar. Não foi um choro dramático, foi silencioso, constante, inevitável, como se o corpo finalmente tivesse autorização para processar o que a mente ainda estava tentando negar. E ali, com as lágrimas descendo, eu entendi uma coisa: essa dor não ia embora rápido. Não tinha atalho, não tinha truque. Ia doer por muito tempo. E tudo bem, porque algumas coisas precisam doer. Algumas feridas precisam do tempo que precisam. Tentar apressar o processo é só criar mais dano. Comecei a perceber coisas sobre mim que eu não tinha percebido antes. Comecei a ver padrões, comecei a entender que talvez eu tivesse ignorado sinais, porque era mais confortável acreditar numa versão da realidade que me agradava. Não estou dizendo que a traição foi culpa minha, longe disso, mas estou dizendo que eu também tinha responsabilidade sobre as minhas escolhas, sobre com quem eu escolhia ficar, sobre o que eu aceitava, sobre o que eu normalizava. E isso foi libertador de uma forma estranha, porque se eu tinha participação nas minhas próprias escolhas ruins, então eu também tinha poder para fazer escolhas melhores dali para frente. Cortei contato com meu ex imediatamente. Não teve segunda chance, não teve conversa sobre recomeçar, não teve nada. Acabou. E quanto à pessoa da minha família, tomei uma decisão que muitos não entenderiam. Criei distância, mas não cortei completamente. Não porque eu perdoei, não porque está tudo bem, mas porque eu aprendi que algumas batalhas não valem a guerra. Algumas vinganças custam mais caro para quem executa do que para quem recebe. E eu não ia deixar que a traição deles me transformasse em alguém amargo, em alguém que vive remoendo, em alguém que não consegue seguir, porque está preso no passado. Eles já tinham tirado demais de mim. Não iam tirar minha paz também. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquele momento foi um divisor de águas, não porque me fez mais forte. Essa frase é mentira. Não te faz mais forte. Te faz diferente, te faz mais cuidadoso, te faz mais seletivo com quem você deixa entrar na sua vida. Te ensina que confiança não é algo que você distribui facilmente, mas algo que é construído tijolo por tijolo e que pode ser destruído num segundo. E te ensina, principalmente, que você é capaz de sobreviver ao insuportável, que você pode passar pelo inferno e sair do outro lado, não ileso, não intacto, mas vivo. E às vezes é só isso que importa. Estar vivo, estar respirando, estar seguindo. As pessoas ao redor esperam que você supere rápido, esperam que você esteja bem, esperam que você volte ao normal, mas não existe voltar ao normal depois de algo assim. Existe criar um novo normal. Existe aprender a viver com uma cicatriz que ninguém vê, mas que você sente todos os dias. Existe aceitar que algumas relações vão ser para sempre manchadas por isso e que tudo bem. Não precisa fingir que está tudo resolvido quando não está. Não precisa perdoar quando não sente. Não precisa incluir na sua vida quem quebrou sua confiança só porque a sociedade diz que família é sagrada. Família deixa de ser sagrada quando te apunhala pelas costas. E sobre amor, aprendi isso. Amor real não coexiste com traição. Não importa o que digam, não importa as desculpas, não importa as justificativas. Quem te ama de verdade não te trai, e quem te trai nunca te amou da forma que você merecia ser amado. Pode ter existido afeto,
pode ter existido atração, pode ter existido conveniência, mas amor genuíno? Não, porque amor exige respeito, exige integridade. Exige que a pessoa escolha você todos os dias, especialmente nos dias difíceis, especialmente quando aparecem tentações, especialmente quando ninguém está olhando. Reconstruir a capacidade de confiar é um processo longo e doloroso. Cada nova pessoa que entra na sua vida carrega o peso das antigas traições. Você se pega questionando tudo, analisando cada gesto, cada palavra, cada silêncio. É exaustivo. É injusto com quem não fez nada de errado, mas é inevitável, porque agora você sabe que o impossível é possível, que as pessoas que você mais ama são capazes de te machucar de formas inimagináveis, e carregar esse conhecimento muda você para sempre. Mas aqui está o que ninguém te diz. Você também descobre coisas boas sobre si mesmo. Descobre que é mais forte do que imaginava. Descobre que consegue sobreviver sem aquelas pessoas que você achava essenciais. Descobre que a solidão escolhida é infinitamente melhor do que companhia tóxica. Descobre que você não precisa de validação externa para saber seu valor. E descobre, principalmente, que a vida continua, mesmo quando você acha que não vai continuar, mesmo quando você acorda de manhã e não sabe como vai passar o dia, mesmo quando a dor parece maior que sua capacidade de suportá-la, a vida continua. E você com ela. E então, devagar, sem perceber exatamente quando começou, algo mudou. Não foi um dia específico, não foi uma revelação mágica, foi mais como acordar depois de uma longa doença e perceber que você consegue respirar fundo de novo, que a dor ainda está lá, mas não ocupa mais todos os seus pensamentos, que você passa horas sem lembrar, que quando lembra, não te paralisa mais. Comecei a sair com amigos de novo e percebi que estava rindo de verdade. Não aquele riso forçado que você dá só para as pessoas pararem de perguntar se você está bem. Era um riso genuíno, leve, livre. Conheci gente nova, gente que não sabia nada sobre o que tinha acontecido, que olhava para mim sem pena, sem aquele olhar de coitado, passou por tanta coisa. E isso foi libertador de um jeito que eu não esperava. Porque eu percebi que aquilo não me definia. Que o Yu não era a pessoa que foi traída pelo ex com alguém da família. Eu era só eu, inteiro, complexo, com uma história assim. Mas não resumido a ela. Comecei a investir tempo em coisas que eu tinha deixado de lado. Voltei a correr de manhã. Voltei a ler livros que não tinham nada a ver com autoajuda ou superação. Voltei a fazer planos para o futuro sem aquele peso no peito de achar que tudo ia dar errado de novo. E tive um dia completamente comum, nada de especial, em que eu estava tomando café sozinho, olhando pela janela, e percebi que estava bem. Não feliz de uma forma exagerada, não curado completamente, mas bem em paz com o que aconteceu, em paz com as minhas escolhas, em paz com o fato de que algumas pessoas simplesmente não vão fazer parte da minha vida daqui para frente, e que isso não é uma derrota, é uma vitória, porque eu escolhi a minha paz. Eu escolhi não carregar um peso que nunca foi meu para carregar. Eu escolhi seguir
Mesmo quando parecia impossível, não vou mentir e dizer que virei outra pessoa cheia de luz e positividade. Ainda tenho dias ruins, ainda tenho momentos em que a raiva volta, em que a tristeza aparece do nada, em que eu fico pensando no que poderia ter sido diferente. Mas a diferença é que agora esses momentos passam. Eles não ficam. Eles não me dominam. Eu aprendi a conviver com eles da mesma forma que você convive com uma cicatriz antiga. Está ali, faz parte de você, mas não te impede de viver. E a melhor parte, eu me dei permissão para ser feliz de novo, para confiar de novo, mesmo que seja aos poucos, mesmo que seja com medo, para me abrir, para me permitir sentir, para construir coisas novas, sem o fantasma do passado sabotando tudo. Porque a verdade é que eles não mereciam ter esse poder sobre mim. Não mereciam que eu ficasse preso naquela dor para sempre. E quando eu entendi isso de verdade, quando eu realmente senti isso, foi quando tudo começou a mudar. Hoje eu olho para aquela pessoa que estava destroçada, sentindo que o mundo tinha acabado, e sinto uma compaixão enorme, mas também sinto orgulho, porque aquela pessoa não desistiu, continuou. Acordou todos os dias, mesmo quando era difícil. Fez escolhas, mesmo quando não sabia se eram as certas. E construiu, tijolo por tijolo, uma vida nova. Uma vida melhor. Uma vida onde eu sou a prioridade, onde eu não aceito menos do que mereço, onde eu não fico em lugares e com pessoas que não me valorizam. A traição não me definiu. Ela aconteceu, foi real, foi dolorosa, foi uma das piores coisas que já passei, mas não me quebrou. E se você está passando por algo parecido agora, se está naquele lugar escuro, achando que nunca vai melhorar, eu quero que você saiba. Vai. Não da noite para o dia. Não sem esforço. Não sem dor. Mas vai. Você vai olhar para trás um dia e perceber que sobreviveu. Que está bem, que está, contra todas as probabilidades, genuinamente bem. E essa sensação de pioado tudo é a maior vitória que existe.